Ferramentas básicas de medida no Blender. Unidades de medida. Para você aproveitar o máximo desse curso, é importante conhecer as unidades de medida do Blender que você acha no painel de propriedades do lado de cá e nesse item Cenas, Cine. Pode observar, aqui nós temos já as unidades de medida do Blender. Por padrão, ele vem como None, é a unidade padrão do Blender, que ele usa para fazer os cálculos. Nós temos Metric e Imperial. Metric e Imperial abrem mais dois itens aqui embaixo, que podem ser observados, Escala e Separate Units. Depois do Metric, além de Metric, nós temos as medidas em graus e em radianos. Em Scale, nós podemos usar a escala de 1 ou podemos usar escalas menores, a de 0,1, por exemplo, ou voltarmos para 1, ou escalas dependendo das necessidades que a gente tenha. Aqui em Separate Units, ele vai apresentar para você as medidas, ao invés de 2,5 metros, por exemplo, ele vai apresentar 2 metros e 50 centímetros, como aparece nas dicas aí embaixo. Não vamos usar isso, não temos necessidade disso aí. Por padrão, como você já sabe, ele vem com o cubo apresentado e nós podemos deletar esse cubo. Nós podemos acrescentar um plano. Esse plano vai vir com as normais viradas para cima, para o eixo Z, e nós podemos visualizá-lo plenamente clicando no número 7. Esses atalhos acho que são familiares para você já. 7, 5, tirar da vista de perspectiva e deixar na vista ortogonal. Voltando para a vista 1, nós temos aqui o plano. Temos também em cena, você deve saber, uma lâmpada e a câmera. Outros itens que podem nos ajudar a descobrir as medidas e trabalhar com mais precisão no Blender é você ligando a janela N. Na janela N você tem uma série de possibilidades que vão desde Transform, Location, Rotation e Scale. Isso aqui é aonde se situa o plano neste exato momento. Vamos aumentar um pouquinho mais. Então, ele está na localização entre x, y e z de 0, 0 e 0. Ele está sem nenhuma rotação. Portanto, 0, 0 e 0 para a rotação. E como scale, ele tem entre x, y e z, ele tem 1, 1 e 1. E as dimensões dele são de 2 metros por 2 metros em x e em y e 0 em z. Se eu tivesse o cubo, provavelmente ele estaria em 2 aqui também. Então, essas medidas, essas informações também são bastante úteis para a finalidade que a gente tem aqui. Então, se eu uso rotação, pode observar no item rotação aqui, que ele vai te dando todas as informações de quantos graus você gira em x, em y e em z. Se eu mexer na escala S, você pode observar que ele vai te dando todas as informações sobre escala e sobre a modificação das dimensões abaixo também. Aqui em escala e aqui em dimensões. São informações importantes que precisam ser guardadas. Depois desse item de transformação, o Grease Pencil não é interessante agora. A localização do 3D cursor. O 3D cursor, você deve saber, é esse item aqui, pontilhadinho de vermelho e branco, que é bastante importante. Ele é importante por uma série de razões. Ele serve de referência para uma série de ferramentas que são trabalhadas no Blender. A informação importante agora é a seguinte: se você tiver localizado o 3D cursor aqui e for colocar mais um elemento dentro da janela 3D, esse elemento vai ser colocado exatamente onde estiver o 3D cursor. Portanto, Shift A, vamos colocar uma esfera, ele vai ser colocado exatamente onde tiver o 3D cursor. Então, se eu tiver o 3D cursor aqui, Shift A, ele vai ser colocado onde tiver o 3D cursor.
Ctrl Z, o 3D cursor mudou de lugar. Interessante. Agora eu preciso criar alguma coisa em cima deste mesmo local. Então, Shift S, cursor ao centro. Ele volta para o lugar original e você pode observar que ele está em 000 de novo. Então, se eu tiver mudado ele aqui e aqui também eu colocar 0, eu vou voltar ele ao local original novamente. Nenhum problema. Mas é interessante você saber e saber manipular isso. Isso aqui é onde você vai escrever o nome que seja significativo do seu objeto, porque depois que você constrói bastante coisa, você pode ter muitos nomes e pode ser difícil localizar, porque o Blender vai escrever para você um nome, ele vai te dar um nome, mas um plano, de repente você faz uma modificação no plano e ele vira uma casa e você vai continuar com a nomenclatura de plano. É melhor você colocar um nome que signifique alguma coisa para você. Esse item display, você pode apagar todas as informações aqui e ficar somente com a do plano, pode ser conveniente em alguns momentos para você. Esse World Background é uma inovação do 2.73 que nós estamos usando agora, não é necessário falar dele agora. Outline Select, ele vai mostrar ou não a linha que seleciona. Eu acho interessante manter ela ligada ao Object Oranges. Não temos mais do que um objeto aqui, portanto ele não vai fazer nenhuma diferença. E aqui existe um item bastante importante, Grid Floor. Grid Floor refere-se a essa grade. Essa grade é composta de 16 linhas numa escala de 1 e ela tem uma subdivisão de 10. Em alguns momentos, dependendo do que você queira fazer, é interessante você fazer essa mudança. Você pode pôr um número de linhas maior, um número de linhas menor, mudar a escala também, e isso aí fica a seu critério na hora que você receber o seu projeto para reproduzir em 3D. Eu posso desligar e eu terei somente os eixos X, o Y e o Z. E posso desligar também os eixos X e o eixo Y, dependendo das necessidades que eu tenho. Ou posso ligar todos. Por padrão, você pode observar que o eixo Z vem desligado. Mas pode ser interessante que ele fique, em determinados momentos, ligado para você. E a grade é bastante interessante que ela fique também disponível.